eu vou me reportar um pouquinho hoje, eu não falei ainda sobre isso aqui, a questão da ocupação das escolas que estão ocorrendo. Eu já visitei algumas. Eu considero a motivação dos alunos extremamente pertinente. E é bom você ver que num país onde as pessoas já não se manifestam por quase nada, que os jovens estejam se indignando ou protestando em relação àquilo que eles consideram fundamental. No entanto, me preocupa muito esta questão do Enem que se aproxima. O Enem é no próximo final de semana e muitas escolas ocupadas, o Enem não poderá ser realizado. Então, estima-se que aqui no Espírito Santo até 20 mil alunos poderão não fazer a prova em função das escolas. Eu faria um apelo às organizações dos estudantes que talvez entrassem num acordo e desocupassem as escolas para o período do Enem e voltassem a ocupar as escolas na semana que vem. Todo mundo sabe que eu sou professor há 30 anos e é muito frustrante para aqueles alunos que passaram o ensino médio inteiro se preparando para o Enem, sobretudo os alunos do terceiro ano, dos terceiros anos e dos cursinhos pré-vestibular também, que estudaram muito durante todo o ano e estão preparados. Eu sei que todos os anos já ocorreu problemas com o Enem, quando você tem que transferir a prova para o outro momento, isso causa um desânimo imenso em quem se preparou muito bem para essa data. E causa um desânimo igualmente nos professores também. Então isso é um prejuízo, na verdade, muito grande. Então, é louvável a atitude dos alunos de protestar e tudo mais, mas há um direito também daqueles que se prepararam de fazer o Enem nesta data. Então, eu acredito no diálogo, eu acredito que é possível chegar a um consenso e que os estudantes entendam a importância que é o Enem para milhares de estudantes no país afora, para milhões na verdade. Esse projeto de renovação da educação do campo, que está sendo encaminhado, mas novamente nós temos a preocupação porque os movimentos sociais, essa casa não é convidada, não é chamada para refletir com mais profundidade um assunto tão sério. E qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação novamente que vem um projeto estabelecendo o fechamento de muitas escolas que ainda estão lá funcionando no campo, com aquela velha explicação que é necessário economizar. Nós estamos percebendo que o mesmo conselho que determina que os pais não devem deixar os seus filhos sozinhos, principalmente aqueles que têm 4 anos de idade. Então o mesmo governo obriga que esses meninos de 4 anos de idade entrem num ônibus 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e possa ir para as escolas distantes da sua residência. Estamos muito preocupados. Que tipo de reforma vai ser esta? Que tipo de proposta? Como é que vai ser o envolvimento dos movimentos sociais? Como é que será a participação das escolas, da pedagogia da alternância? Como é que serão ouvidos as escolas multisseriadas? Ou será que novamente um grupo de técnicos vai sentar dentro da sala e vai estabelecer aquilo que outras pessoas devam cumprir? Fico preocupado que em nome, hoje em moda da economia, da crise, como se a crise fosse durar o resto da vida, então se toma a decisão que vai interferir na vida de milhares e milhares de pessoas durante a vida toda. Então eu espero que a SEDU, eu espero que a Secretaria possa ter o mínimo de bom senso e conversar com os agricultores, as agricultoras,
porque se trata da vida dos seus filhos, jovens e adolescentes que necessitam de oportunidade, que necessitam dos seus espaços para procurar uma educação que realmente possa valorizar a vida. Hoje eu queria chamar a atenção porque temos mais de 13 milhões de desempregados. Enquanto aqueles funcionários que se dedicaram ao seu trabalho para o crescimento do nosso Brasil, hoje, por uma crise imensa, estão desempregados. E o pior de tudo, o seguro-desemprego, muitos já acabou e muitos estão acabando. Eu gostaria que o governo federal tivesse um respeito a esses trabalhadores que se dedicaram a sua vida em prol do nosso Brasil, que a todos os funcionários que terminaram o seguro-desemprego, pelo menos são merecedores de uma cesta básica, porque muitos estão fazendo o que não gostaria de fazer, mas não pode morrer de fome, nem deixar seus filhos também morrerem de fome. Então o governo federal precisa olhar para esses trabalhadores que se dedicaram toda a sua vida em prol de um Brasil melhor. E ele hoje também precisa ser reconhecido por quem está no poder. Não digo da cesta básica para aqueles que ainda têm seguro-desemprego, mas para aqueles que já terminou o seguro-desemprego, nós precisamos olhar com maior carinho, porque ele não pode ficar sem alimentação para ele e para a sua família. E muitas vezes é obrigado a fazer o que não gostaria. Eu quero lembrar hoje, começou a campanha do Novembro Azul. Quero lembrar os homens a importância de fazer o exame preventivo de próstata. Hoje já mostramos na Comissão de Saúde, com a deputada Eliana Dadalto, que está aqui com o lacinho também azul. É uma campanha que nós ajudamos, assim como ajudamos as mulheres, a FEC fazer a campanha do Outubro Rosa também. Mês que vem faremos também a campanha do Dezembro Vermelho, que é 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. E é importante a gente trabalhar no sentido da prevenção. O brasileiro não tem cultura preventiva. Infelizmente, o brasileiro ele cura mais a doença do que previne a doença. Isso é uma coisa totalmente errada. Então é preciso que até as mulheres, porque os homens realmente não têm capricho que as mulheres têm. Mas as mulheres pediam aos seus parceiros, seus maridos, seus namorados, seus pais, enfim, para que possa fazer o exame preventivo de próstata. Quanto mais se vive, no caso do homem, mais possibilidade de ter câncer. Câncer, especialmente câncer de próstata. É um câncer que você pode detectar no início e você pode ser curado. Agora, se você deixar esse câncer avançar, fica mais difícil e muitas vezes fica incurável. Então nós queremos dar os parabéns, especialmente à Sociedade Brasileira de Urologia, que é a seção do Espírito Santo, que está comercializando, vendendo simplesmente pelo valor simbólico essas camisas, para alertar os homens da importância de fazer o exame de prevenção, como as mulheres faz tão bem a prevenção de câncer de colo de útero e também de câncer de mama. Em relação ao projeto em discussão, o presidente deputado Edson Magalhães abre a discussão e eu aproveito a oportunidade
para fazer um registro em nome do setor produtivo, da indústria do Estado do Espírito Santo e elogiar a iniciativa do governo do Estado. Quando acerta, nós temos sim que fazer o registro também, porque tem gente que só faz o registro quando erra, né? Isso não é importante. O incentivo, o registro é importante. Nós temos em mãos uma alteração ao Compete e ao Investe, que são os nossos programas de incentivo ao investimento no Estado do Espírito Santo. O próprio nome já fala. O empresário que quer investir aqui, o Estado tem as suas estratégias, tem seus incentivos, tem as suas regras para atrair empresa. E uma coisa que preocupa muito, deputado Luzia, é quando essas regras são mudadas de qualquer forma. Uma coisa que se destaca no Espírito Santo é porque esse programa de incentivo, ele é respaldado por lei estadual. Era um decreto, o governador encaminhou para essa casa há poucos meses, a Assembleia aprovou e se transformou lei. Lei é algo muito maior. Depende de aprovação do Poder Legislativo para alteração. Isso abre um debate naturalmente com a sociedade civil organizada, com os setores aqui representados, com os municípios, com as indústrias instaladas no município. Então, o primeiro ponto tem que se registrar. Aqui no Espírito Santo é lei. Nós temos, por exemplo, deputado Edson, poderia citar o estado de Pernambuco, o estado da Bahia, o Rio de Janeiro, acaba de fazer uma atrocidade com as indústrias, com o setor produtivo. Porque eles vão lá e, uma redução, é só um decreto, vamos alterar o decreto aqui de gabinete mesmo, e reduz, no caso, 10% do incentivo. E aí? Fazem um acordo com um investidor, atraem o investidor para o Estado, assinam um acordo, e depois vão lá, não, agora vamos mudar a regra, é 10%. Esse 10% a menos, às vezes, pode significar milhões e milhões de reais na ponta. E isso é recurso que deixa de entrar para o Estado, e deixa de virar escola, e deixa de virar obra e bem para a sociedade. Então, aqui no nosso Estado é lei, as alterações são importantes, existem algumas alterações, por exemplo, quem estava em litígio com o Estado estava impedido. Mas às vezes o litígio, até porque tem que se cumprir a lei, pode não se concordar com a cobrança tributária de um mês, faz um recurso, aciona a justiça, e isso não significa que a empresa está inapta, não. Uma nota que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil trouxe em relação à questão da PEC 241, que eu acho que vale a pena a gente fazer pelo menos a citação dos principais pontos que aquela reunião, aquela conferência trouxe para nós. Eles apontam aqui que a fórmula para alcançar o equilíbrio dos gastos públicos através da PEC 241 vai limitar a partir do ano que vem as despesas primárias do Estado na área da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança, do funcionalismo e de outros, criando aqui um teto para essas despesas, mas eles não criam um teto para despesas de gastos do governo federal, como, por exemplo, o pagamento de juros da dívida pública, né? Por que, então, esse tratamento diferenciado? Por que cortar da educação e da saúde e também não se colocar um freio no gasto da nossa famigerada dívida pública? E aí eles continuam dizendo que a PEC 241 é injusta e seletiva, porque ela elege para pagar a conta, e eu dizia isso aqui há poucos dias, eu usei a expressão pagar o pato, né, no descontrole dos gastos dos trabalhadores e dos pobres. Quem vai pagar a conta são os trabalhadores e os pobres, ou seja, aqueles que mais precisam do Estado e aqueles que mais precisam de terem garantidos os seus direitos constitucionais. Além disso, beneficia os detentores do capital financeiro, né, ao não colocar o teto para o pagamento de juros. Então, os grandes detentores do sistema de banco e do sistema de capital vão continuar ganhando. Nós vamos continuar tendo aí altíssimas taxas de juros no mercado, cheque especial, cartão e etc. Também
A PEC 241 supervaloriza o mercado em detrimento do Estado. O dinheiro deve servir e não governar, não é isso? Então, isso que nós temos aqui colocado. Também, a PEC 241 afronta a Constituição de 88, que é uma Constituição do cidadão, ao tratar dos artigos 198 e 212, que garantem um limite mínimo de investimento nas áreas de saúde e de educação. Ela desconsidera esta ordem constitucional. E aí, a partir de 2018, o montante assegurado para essas áreas terá um novo critério de correção, que será a inflação do ano anterior, e não mais a receita corrente líquida, como prescreve a Constituição Federal. Infelizmente, esta PEC, ela idolatra o mercado, ela doutrina socialmente, de maneira negativa, a nossa vida financeira, e a gente coloca aqui, eu acrescento aquilo que eu já falei a esta análise da Conferência Nacional dos Bispos aqui. A PEC 241 é um atentado aos direitos sociais da nossa nação. Do jeito que ela está, sem ser corrigida, ela é um atentado. Nós precisamos, sim, conter gastos, mas se for para conter gastos, tem que ser unilateral, não privilegiando aqui mercado financeiro. Governo corta na saúde, mas aumenta no palácio. A saúde, que deveria ser prioritária, está sendo cortado. São milhões que deixaram de ser investidos na área da saúde, deputado Ferraço. Vossa Excelência, que sempre fala sobre a questão do Hospital de Cachoeiro, deputado Marcos Mansur, e ninguém está atentando para essa questão, que é muito grave, deputada Luzia. Eu quero ler aqui um pedacinho do Jornal S Hoje, página 5. A palavra de ordem na política econômica nacional é ajuste fiscal. E no Espírito Santo não tem sido diferente. Desde que assumiu sua terceira gestão à frente do governo do Estado, do Espírito Santo, o governador Paulo Artung fala sobre a retomada do equilíbrio fiscal do Estado, e vem anunciando e realizando cortes em várias pastas, inclusive nas socialmente prioritárias, como saúde e educação, que 2015 para 2016 sofreram perdas vigorosas, enquanto o cortar na carne está longe de acontecer. Enquanto os hospitais públicos capixabas tiveram uma diminuição de 70,7 milhões, eu queria chamar a atenção aqui, deputado Ferraço. Deputado Ferraço. Deputado Ferraço. Deputado Ferraço. Aqui está uma das causas que um dos hospitais de Cachoeiro, do estado, dentro do de Cachoeiro, está sendo sucateado. O dinheiro está sendo transferido para outras partes prioritárias ligadas ao Palácio Anchieta, e está sendo sucateada a saúde. E entre as pastas está a Casa Civil, Secretaria da Casa Militar, o orçamento aumentou, a vice-governadoria mais do que dobrou, e os hospitais estão à míngua. Esse é o corte na carne. Cortou na carne de quem precisa uma saúde pública, deputada Luzia. Cortou na carne daquele que não pode pagar um plano de saúde. Aumentou na Casa Civil, aumentou na Casa Militar, aumentou na vice-governadoria. São milhões retirados da saúde, senhores deputados. E esse jornal teve a coragem. Gente, basta utilizarmos nossa ferramenta. Nós temos a senha de fiscalizar o sistema do Estado. E basta fiscalizarmos, nós vamos saber de tudo o que ocorre. Então, o Jornal S hoje está de parabéns, teve a coragem de botar o dedo na ferida. É lamentável que, mais uma vez, um projeto dessa monta seja votado em regime de urgência, sem tempo hábil para se entender e discutir essa situação. Esse termo de acordo de gestão, ele vai favorecer o Tribunal de Justiça. Hoje teve um membro do Tribunal de Justiça que foi ao meu gabinete, muito elegantemente, explicar a situação. E como eu já tinha falado para o próprio presidente do Tribunal de Justiça na semana retrasada, quando aqui esteve, e repeti hoje para um juiz do tribunal que esteve em meu gabinete, que antes de qualquer ajuste,
seria necessário o tribunal mostrar quais exatamente foram os esforços feitos até agora para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. No ano passado, essa casa já ajudou o Tribunal de Justiça com um projeto de lei aprovado que, na verdade, retirava os direitos dos servidores. Quer dizer, nós já ajudamos o tribunal no ano passado fazendo isso. E existem coisas, como eu falei hoje, conversando com o juiz lá do tribunal. Se o Tribunal de Contas alertou ao Tribunal de Justiça em 2013 que a luz amarela deles tinham acendido, por que ainda assim o tribunal continuou aumentando as suas despesas a ponto de, no ano de 2014, convocar cerca de 40 juízes concursados? Uma despesa corrente altíssima que o tribunal passava a adquirir, sabendo que não tinha mais essa capacidade. Eu disse hoje pela manhã, quando então já tinha justificado o desembargador também na semana passada, disse, olha, a gente não pode fazer determinadas coisas, porque vai paralisar a justiça e não sei mais o quê. Vários deputados aqui são do norte, são do noroeste, eu tenho viajado por aquelas regiões. As pessoas não sabem mais o que fazer com a seca. O café está morrendo, o gado está morrendo, e as pessoas têm que se virar. Ninguém está ajudando, não tem termo de acordo de gestão, não tem ajuda de banco, não tem ajuda de governo, estão tendo que se virar para sobreviver. Como então um órgão tão poderoso e com um orçamento tão milionário quanto o judiciário não consegue colocar as suas contas em dia? Eu sou contrário a esse termo. Eu sou contrário porque a lei de responsabilidade fiscal, se ela fosse cumprida pelas instituições e pelos municípios e estados, provavelmente a situação do país não estaria onde está e dos municípios também não. A preocupação do deputado Sérgio Majestic, ela procede até certo ponto. O que o Tribunal de Contas está propondo é uma situação que ela não é a mesma coisa de que discutir a questão do limite constitucional dos poderes. O que o Tribunal de Contas está propondo é um TAG com o objetivo de permitir que o tribunal possa reconhecer alguns problemas que o administrador público em exercício, principalmente os prefeitos que vão encerrar o exercício, quanto os prefeitos que vão assumir. E isso se dá por quê? Por causa de uma excepcionalidade que é a questão da queda da receita. O gestor, seja ele bom gestor ou mau gestor, não dependeu dele a causa que está ocorrendo na gestão pública na maioria das administrações. Porque a queda de receita ela tem sido de uma forma tão bruta que ela destrói toda a estabilidade e organização administrativa do gestor. E nós configuramos isso quando se observa que nenhum planejamento resiste a uma redução de receita. Além do que, no caso dos municípios, por exemplo, os prefeitos que foram eleitos vão receber as prefeituras, e aqui no Espírito Santo, a maioria, quase 80% ou mais de 80%, vão receber em situação péssima e sem o fechamento legal pelos prefeitos atuais. Então é justo que esses prefeitos que vão entrar sejam penalizados, não pelo ato de gestão só do administrador, mas pela queda de receita que impossibilitou o cumprimento das metas. Então o que o tribunal propõe é um ajustamento desses tipos de problema. Cada um deles será observado e estudado e terá o parecer e a concordância da Procuradoria de Contas, que é o Ministério Público de Contas, e só será dado se ele estiver cumprindo ou compromissando a cumprir as metas para enquadramento das contas nos seus devidos lugares.
Inclusive, a própria lei estabelece um prazo de que eles terão que, no máximo em 2 anos, estabelecer regra. Então, por exemplo, se um prefeito está com excesso de pessoal, o Tribunal de Contas, para aceitar o tag dele, vai dizer, bom, então você para aqui. E você tem 2 anos para acertar isso. O que é justo, principalmente com os prefeitos que vão entrar. Porque senão, como que o prefeito vai pegar a administração já com excesso de pessoal e vai ter prazo de 24 horas para ajustar isso? O tribunal está querendo, deputado Euclério, é exatamente que o prefeito possa ter esse compromisso, se o tag dele for aceito, para no prazo máximo de 22 meses ele ajustar a folha dentro do limite constitucional. E eu, com todo respeito ao nosso querido Tribunal de Contas, com todo respeito aos segmentos que interessam a questão da transparência, deputado Gilcim, da fiscalização, eu não entendo por que um projeto desse vem para essa casa. Até porque a lei de responsabilidade fiscal, deputado Freitas, ela já existe e tem as responsabilidades que os gestores têm que cumprir perante ela. Inclusive, a lei de responsabilidade fiscal já está ultrapassada, precisa ser revista em variados dos seus tópicos. Nós não podemos crer que a responsabilidade de um gestor, ela pode ser apenas abrandada. O deputado Enivaldo fez uma fala aqui em relação aos prefeitos que ora vão assumir, agora já em janeiro, né, vários abacaxis, vários problemas, mas isso aqui nós temos que ser realistas nessa casa. Isso aqui apenas vai protelar, apenas vai amenizar uma coisa que, se o Ministério Público, por exemplo, quiser impetrar uma ação, ele vai fazer independente desse termo. De aproveitamento do refis. Estamos fazendo uma legenda